Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando de manhã, cedinho, aqui no Ave Mais. Dá aquele like para nós, dá aquela curtida, é legal, mais vascaínos chegam. O YouTube reconhece, quando você dá o like, que ele tem que direcionar para mais gente da comunidade, torcedores do Vasco. O YouTube tá por dentro de tudo. Então dá o like, pega o link, compartilha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa pra galera que a gente está chegando com o Acorda Vascaíno. Muito obrigado a você que está abrindo a sua casa, está se preparando aí para o trabalho, indo para a faculdade ou para o colégio. Você, mulher, que também está aí cuidando dos filhos, de tudo. A mulherada sempre correndo atrás, preparando para trabalhar também, arrumando as coisas para o trabalho, para aquela reunião. É um prazer ter você aqui e eu fico muito feliz, a cada dia mais mulheres chegando, mulherada que fica tão assim meio de lado, né, porque de repente é um meio que só fala homem. Aqui não, aqui é para todo mundo e as mulheres são muito bem-vindas sempre, muito. Grande abraço a todos vocês. Amanhã o Vasco pega o Botafogo em mais uma rodada, a primeira das 7 partidas importantes aí, a Copa do Mundo, como disse o Joel Silva na sexta-feira lá no Sextou. É a nossa Copa do Mundo, são 7 compromissos que o Vasco tem para brigar por uma vaga para a Libertadores da América, que é aquilo que nos restou nesse ano de 2024. Mas eu queria falar sobre o sentimento do torcedor do Vasco depois do início ontem da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. A gente viu muito nas redes sociais, nos nossos grupos, nosso grupo de WhatsApp, torcedor do Vasco, não em unanimidade, mas em bom número, muito chateado, muito triste por alguns aspectos. Primeiro, ter sido eliminado pro Atlético Mineiro, que não jogou absolutamente nada. A dor de não fazer uma final, a dor de ver o rival, mais uma vez, dar um grande passo para conquistar outro título, enquanto o Vasco não chegou à final da Copa do Brasil. Enfim, a dificuldade que o Vasco passa, hoje, novamente, envolvido num processo de reestruturação. A gente vê aí as entrevistas do Felipe Carregal, vice-jurídico, do Rafael, que é o CFO, do Amodeu, que é o CEO da SAF, falando dos problemas que o Vasco tem hoje. A gente vê o presidente do Vasco, Pedrinho, ontem indo ao CT, conversar com os atletas, que tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. A caixa para que os jogadores sejam pagos, sem dor de cabeça. Mas tudo isso é muito duro, muito dolorido para o torcedor do Vasco. E essa situação envolvendo o presidente Pedrinho, que fez bem, aqui não é uma crítica, mas me remete a um passado que me traz fantasmas. De estar preocupado de não ter dinheiro para pagar salário, estar preocupado de dar satisfação aos atletas, quando deveria ser, e eu ouvi isso quando a SAF se iniciou, salário pago não é notícia. E no Vasco sempre foi notícia. Saiu o salário de setembro, saiu o salário de outubro, aquela luva atrasada saiu. Quantas vezes a gente deu essa notícia aqui? E a gente volta a um cenário que, pelo menos no discurso do presidente Pedrinho aos jogadores, pareceu ser algo apenas para dizer, olha, não se influenciem pelo que vocês estão ouvindo aí. Aqui está tudo andando. E realmente está. Porque a gente tinha tudo para dar errado esse ano. Absolutamente tudo para dar errado. A gente começa um ano com uma expectativa, por conta do Alexandre Matos, o diretor executivo grandão, o Ramon Dias, que vinha de um trabalho bom em 2023, bom porque livrou o Vasco, e a gente tem uma decepção muito grande ali para março, abril, quando o Vasco é eliminado pelo Nova Iguaçu, na semifinal do Campeonato Carioca. A gente não jogou a final contra o Flamengo, porque a gente não conseguiu. Mais uma semifinal que a gente chega e não ganha a semifinal para chegar à final. É humilhante. E aí vem o momento de Álvaro Pacheco, depois Rafael Paiva, e a história a gente sabe. Mas o mais emblemático foi o rompimento do Vasco Associativo, sócio minoritário da SAF,
com o sócio majoritário, a 777, por conta de, né, não cumprimento e por obrigações não cumpridas, por tudo que se falava da 777, um rompimento que trouxe um terror. À época, me lembro, a Betfair acabaram de fechar o contrato, o maior contrato de publicidade do Vasco, meio que deu uma salvada naquele início de gestão sem a 777, porque o presidente Pedrinho não conseguia falar, aquela entrevista dele, não posso falar. Ele começa a poder botar o dedo, traz o Felipe para ser o gestor e a coisa anda. E é claro que isso ajudou. O Vasco conseguiu atingir um nível melhor. Mas é muito duro para o torcedor. É muito duro. Eu tenho que fazer aqui dois papéis. Primeiro, o papel do analista. E segundo, o papel do torcedor. Como analista, não há como negar que o ano de 2024 é o melhor desses últimos anos. A gente não disputa nada para cair, a gente, muito pelo contrário, briga aí a partir de amanhã para chegar numa colocação de G7, G6, para chegar a uma Copa Libertadores da América depois de 7 anos. A última foi em 2018. A gente chega a uma semifinal de Copa do Brasil. Mas aí eu vou me travestir um pouco do torcedor e entender a frustração dele mais um ano, porque é aquilo que eu dizia, inclusive até falei em alguns momentos com o Barbieri comandando e depois com o Ramon Dias. No campeonato do jogar bem e perder, o Vasco é líder. E o Vasco tá no quase. Tá no quase. Porque a gente quase chegou à final da Copa do Brasil, a gente quase chegou mais longe no Campeonato Brasileiro, a gente tá sempre no quase. E a gente vê os outros, o Fluminense ano passado ganha a Libertadores, o Botafogo esse ano brigando, o Flamengo já com um título próximo, e tem muito torcedor do Vasco que fala assim, para de falar dos outros, não tem como, gente, é o nosso balizamento. A gente tem que sim comparar, porque essa comparação é fundamental para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Porque isso tem se repetido reiteradas vezes e a gente não está aprendendo. A gente continua sendo o primo pobre da festa. A gente lembrou o Vasco em 2018 indo para a Libertadores da América, e muita gente lembrou isso ontem, e com razão. O Vasco passou vergonha na Libertadores de 2018. Classificou em 2017, fez um time para ir para 2018, pífio. Time com Rafael Galhardo, Paulão, Eraso. Contratações esdrúxulas, de uma gestão completamente desprovida, de gente incapaz, e a gente fez um time horroroso, que chegou à Sul-Americana porque o grupo também era brabo. A gente tomou de 4 do Racing, a gente perdeu para a Universidade do Chile jogando no Rio de Janeiro, aí ganhou lá. Gol do Pikachu, conseguimos ir para a Sul-Americana, né? Mas mesmo assim, meio que mostrou a cara do Vasco. 2018, gente. A gente tá falando de 2018, sabe? O Vasco, em 2018, tinha esse time. Tinha essa situação. E é difícil pra gente entender que isso é muito pouco pra nós. Então hoje, quando a gente fala, o Vasco da Gama vai brigar pela Libertadores, o Vasco da Gama vai brigar pelo título, o Vasco da Gama... Sabe? A gente tá cansado de brigar, eu falei isso aqui, a gente quer ganhar. Eu tô cansado de chegar na festa e não poder tá junto dos que participam da festa, daqueles que podem comer certas iguarias que eu não posso, porque eu não paguei o ticket completo. Eu tô na festa, eu danço, eu tenho direito à bebida, mas vem cá na hora do rango. Pô, não, o rango você pagou só pra comer filé parmegiana. Pô, mas eu queria um piamontese, eu queria um negócio... Pode não, teu ticket é mais barato. E isso cansa, claro que cansa. E eu acho que a gente precisa mudar esse nível de prosa. Então, o lado analista analisa uma crescente. A gente estava fazendo uma live ontem à noite no canal Atenção Vascaínos e um membro do canal, o Júnior Rangel, falou uma grande verdade. É o melhor ano dessa década, que vai para metade dela agora em 2025. Em 20 a gente cai, em 21 a gente não sobe, a gente é eliminado precocemente em Copa do Brasil, em 22 a gente ganha a classificação na última rodada num jogo desesperador com o Ituano, em 23 a gente é eliminado pelo ABC na segunda fase e não cai por 10 minutos contra o Bragantino. É o melhor ano. Como analista, a gente tem que ver que está mudando, está crescendo.
A preocupação como analista é entender se em 2025 o Vasco vai ter fôlego, porque a gente tem aí uma quebra de gestão, que também a gente não sabe se ia durar muito, né? Por conta da situação dos norte-americanos lá, dos caras que se enrolaram todos. Essa situação, claro, traz uma preocupação. Essa situação toda traz uma dúvida. O importante é o 2025, e por isso o Pedrinho foi ontem lá falar, é a gente ter a certeza de que vai estar tudo certo, que a gente vai poder contratar e que essa reestruturação vai dar uma tranquilidade ao clube. A gente vai conseguir equilibrar o clube e buscar um investidor. A gente precisa de um investidor. Não dá para o Vasco voltar ao associativo, vivendo de patrocínios ali e acolá. A gente não vai ter um estádio, porque o estádio vai entrar em obra, vai ser algo preocupante, talvez em termos de rentabilidade não seja tão ruim, porque a gente vai poder jogar em praças maiores, mas tecnicamente falando, é muito brabo jogar 3 anos fora de um local onde o Vasco, por exemplo, esse ano, só perdeu uma vez. É o time que menos perdeu em casa na temporada, dentre todos. Então, a gente tem que pensar muito nisso, e eu tô falando como analista. Agora, como torcedor, o torcedor tá se moendo porque ele tá se contentando com pouca coisa e não pode. Ele não quer se contentar. Ah, mas a gente vai brigar pelo G6, G7. O Vasco, tradicionalmente, entra nos campeonatos para ser campeão. Porque eu tenho certeza hoje que o torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Atlético Mineiro, e agora entrando na festa o torcedor do Botafogo, quando abrir 2025, aquela análise de quem pode ganhar o Campeonato Brasileiro, vão indicar. O Vasco, em qualquer indicação, vamos lá, aquele termômetro lá que a galera do GE faz, que o torcedor do Vasco brinca, Botafogo e Vasco, são 6 votos pro Botafogo, um empate, o resto é 0 pro Vasco. Porque é isso, o Vasco passou a ser um azarão, o Vasco passou a ser uma segunda força, e a culpa é do Vasco. O mercado olha pro Vasco assim, e a gente precisa moldar isso e mudar isso. A gente tem que mudar isso para que essas coisas não se perpetuem, porque isso é muito ruim para o futuro do clube. Agora, só com uma boa gestão desportiva, uma boa gestão administrativa do clube e principalmente resultado em campo, a gente vai conseguir virar isso. Porque se a gente não conseguir virar isso a curtíssimo prazo, vai ser duro demais. Mas eu tenho a esperança, porque eu vejo o Vasco com um time que talvez tenha sido o maior legado da SAF. Montamos um time com contratos longos, capaz de dar uma segurança pra gente. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma, João Vitor, Piton, Hugo Moura, Paulinho, Jair, Matheus Carvalho como opção, Paê Coutinho, Adson, Verrete, Ryan, Emerson Rodrigues. Precisamos contratar? Claro. Precisamos contratar talvez mais um zagueiro, mais 2 zagueiros, talvez mais um primeiro volante, talvez mais atacantes de lado de campo, reserva para o Verrete. Contratar uns 5 jogadores aí para resolver. E depois vai compondo. Mas para resolver, a gente precisa de um zagueiro urgentemente. A gente talvez precise de um atacante de lado de campo fera, que seja agudo, que faça gol, que a gente possa usar de uma maneira positiva. Sabe? Talvez a gente precise de 2, um para cada lado, para jogar. A gente tem uma boa espinha. E essa é a minha esperança. Que a gente possa desportivamente começar, que a gente não perca esse time. Se tiver que vender alguém, ok, mas que a gente não perca. E que a gente também tenha um ano mais iluminado, sem tantas lesões como a gente teve. Paulinho, Jair, Adson, Estrela, David. Foi muito duro o ano pro Vasco. João Vitor ficou um tempo parado também. Foi um ano difícil pro Vasco nessa questão técnica e médica, né? Porque a gente não conseguia ter o jogador sempre na plenitude. Então, se isso equilibrar, a gente tem uma expectativa que o ano que vem vai ser um ano melhor. E eu acho que, catapultando aí uma reestruturação, que é duro pro torcedor ouvir isso de novo, mas eu vou confiar, como eu já disse aqui no Pedrinho, e que a gente possa ter condição de tocar pro ano que vem, eu vejo boas perspectivas. E acho que a partir de amanhã a gente consegue mostrar isso. Porque a gente vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro e, dependendo da nossa postura, até na hora de fazer lá os palpites, a galera vai pensar 2 vezes. Não, peraí, o Vasco... Porque a gente, por exemplo, ganha do Botafogo, a gente vai enfrentar o Fortaleza, 3º colocado no sábado. O Fortaleza sabe que vai ser jogo duro, porque inclusive ele foi eliminado pelo Vasco.
Em 23 ele nos ganhou lá, mas não ganhou esse ano na Copa do Brasil. Veio aqui no Rio e o Vasco no Campeonato Brasileiro tamancou. E se o Vasco jogar como jogou com o Bahia, de uma maneira organizada, competitiva, rodando o seu elenco, vai ser um adversário duro. E o mais importante para mim, muito bem falado pelo meu companheiro Jean Faísca, cabeça fria, não tem essa pressão. O Marquinhos fez essa pergunta, aliás, ao Rafael Paiva. Cabeça fria, não tem que jogar para ganhar, para sair da Série B. É a pressão que o Fluminense, que Atlético do Paraná, que Corinthians, que a gente já viveu. E a gente está acostumado com isso. É você jogar para ganhar, para chegar numa fase mais à frente. Isso é muito gostoso. A gente viveu um pouquinho isso em 2017. E acho que isso pode dar um molho, pode dar uma melhorada. E olha, é decisivo, é fundamental. Classificar para a Libertadores em 2025, animicamente é importante, administrativamente é importante, esportivamente é muito importante. E eu diria que no aspecto mudança de chave é fundamental. A gente teria uma competição nova, grande, com um time bom, competitivo, reforçado a pontualidade, para não crescer também mais prejuízos, mais irresponsabilidades de gestores, que isso eu tenho certeza que não vai acontecer com a gestão Pedrinho. Apesar que se discute muito a contratação, por exemplo, do Jean Davi e do Max Domingues. O Max eu acredito. O Jean eu acho que vai demorar. E foi caro, não foi barato. O Vasco vende aí o Orediano, ganha um dinheiro, deve vender o Manu Capasso, raspar o elenco, tirar do elenco quem não serve, não tá dando. Rojas, Rossi, até o Galdames mesmo, tchau. E contrata pontualmente, usa a base e vambora. Porque por aí, pelo sucesso desportivo, pela gestão desportiva, eu tenho certeza que vai passar o sucesso do Vasco administrativo a partir já desse final do ano. E amanhã é um jogo importante para isso. É um cartão de visitas desse Vasco, que a gente espera que possa ser menos angustiante em termos de expectativa do torcedor. Foi um 24 melhor? Foi. Mas continua sendo muito frustrante para o torcedor apenas estar brigando por situações adjacentes e não por canecos, por títulos, por conquistas. O torcedor do Vasco está cansado de não gritar é campeão. Precisa voltar. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Grande abraço a todos vocês. Tchau.